Oi, Rangel aqui para te contar que abemos treta! Dona Solange Bezerra, mãe da Deolane, fez sérias acusações sobre uma delegada que participou das investigações que resultaram na prisão aí da Del, tá, gente? E agora a delegada respondeu, e não só isso, a mulher hablou, mas só que não ficou só na falação, não. Ela tomou uma atitude contra a dona Solange, gente, que de ficar gag. Ficamos gag dela gag com Dona Maria, o nome dela. Dona Maria, dona delegada. É, gente, ela tomou atitude contra a Dona Solange e eu vou contar para vocês o que ela fez. Tem também Poliana Rocha, mãe do Zé Felipe, que se pronunciou sobre um boato envolvendo ela, a Virgínia, a mãe da Virgínia, o Leonardo, o Zé Felipe não. Mas só que tava envolvendo essa galera toda aí, né? Um super boato, gente, que tá rolando, pintando aí na internet, né? E eu vou dizer o que ela, a mulher do Leonardo, falou sobre esse babado que já tá aí pipocando na internet, tá todo mundo comentando. E ainda tem VTube, sim, depois de toda a repercussão negativa que teve o tal do reality show As Patroas, né? Que mostrou lá cenas de humilhação dos funcionários da VTube e do Eliezer. Foi a maior falatório na internet, deu o maior BO, né? Até o Ministério Público do Trabalho se meteu, né, no meio ali da jogada. Enfim, depois de tudo isso, a VTube tomou uma atitude e depois de toda essa confusão, tá? Ela explicou o motivo para fazer o que ela fez. O que será que ela fez? Eu sei e vou te falar, mas não agora, porque agora eu quero pedir para vocês se serem membros do nosso clubinho. Sim, é só pagar R$ 10, gente. R$ 10. O que é que se compra com R$ 10 hoje, gente? Nada. Nada, gente. Olha só, é a forma que a gente encontrou aqui para poder fazer a nossa roda continuar girando, nosso trabalho continuar, né, e crescendo cada vez mais, e a gente investir também aqui muito no canal. Então, a forma que a gente encontrou é fazendo esse clubinho, tá certo, gente? E aí vocês pagando R$ 10 mensais, você já tem acesso a conteúdos exclusivos que só quem é membro do clubinho, só quem é VIP aqui do canal tem direito, tá bom? São fofocas que eu não conto aqui, fofocas super secretas, que eu só vou contar lá para quem for membro do clubinho. Então, vai lá, entra, os links para você acessar o clubinho estão aqui abaixo na descrição, tá? Pela Aurelo ou pela Apoia-se, tá? apoia.se/vamos fofocar, vamos com U, tá? Vamos fofocar, tá? Ou orelo.cc/vamos fofocar. Aí lá vocês assina o nosso clubinho, tá certo? E aí já podem usufruir de todas as regalias que nós preparamos para vocês, tá bom? E o que é de graça e não custa nada e ajuda pra caramba o nosso canal também é vocês deixarem o like. Então, gente, deixa seu like, faz essa fazinha aí pra mim, só um pouquinho. Gostou? Deixa o like. Não gostou? Deixa o like também, que não custa nada, tá certo? Então, deixa seu like, tá bom? Faz o YouTube recomendar este canal para mais pessoas. Faz o YouTube indicar para mais pessoas esse vídeo, entendeu? E faz a gente crescer mais e mais aqui na plataforma. Então, deixa o like e se inscreve no canal também, tá? Se inscreva no canal se você gostou do conteúdo, se você quer continuar acompanhando os nossos vídeos, tá certo? É só você se inscreverem aí no canal, aperta aí para se inscrever, tá? Ativa o sininho, que aí toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, você vai ser avisado. Ok, gente? Então, tá certo?
Então tá certo. Então vamos que vamos? Vamos que vamos. Então vambora, que hoje tem muito assunto para comentar. Eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo que a gente vai falar aqui hoje, tá bom? Então, bora, porque o nosso fofocar está no ar. Vamos fofocar? Gente, lembra daquela delegada que deu entrevista para o podcast falando sobre uma das operações que ela fez lá na casa da Deolane, né? Um dos mandados que tinha de busca e apreensão lá na casa da Deolane. Vocês estão lembrando dessa história? A gente comentou aqui, né? Foi o seguinte, então, ela comentou, chegou a falar que tinha relógios falsos, que todos os relógios eram falsos, que todas as joias eram falsas, né? E falou aí que a Deolane não gosta dela, por isso, né? E tudo mais e tal, as irmãs também não, a mãe. E aí, gente, a mãe da Deolane, né, resolveu atacar essa delegada assim do extremamente totalmente do nada, ela resolveu começar a chincalhar a mulher, gente, detonou a tal da delegada. O nome da delegada é Maria Corsato e ela detonou a Maria, entendeu? Fez graves acusações a Maria, né? Ela foi lá no Instagram dela, ligou o celular, botou no Instagram, ligou o vídeo e falou, gente. Ela falou sobre a Dona Maria. Ela acusou, gente, a Dona Maria Corsato, né, de que ela protege bandidos e usa o cargo para receber propina. Sim, gente, acusações seríssimas que a dona Solange fez, tá? Ela acusou a Maria de extorsão, de proteger bandidos, estupradores. Ainda citou um caso lá de um estuprador. Vocês vão ver o vídeo que a gente vai mostrar aqui para vocês, o vídeo da Solange, tá? E aí, gente, ela continuou falou que ela responde a vários processos administrativos, né, por suposta má conduta, e ainda acusou ela de perseguir a Deolane e usar o caso, né, da Deolane, a Deolane que está presa, né, o lavagem de dinheiro e associação com o tráfico, né, e ao PCC. E aí a dona Solange resolveu falar, detonou, gente, fez um vídeo longo até, né, para falar aí da dona Corsato, detonou a mulher e vamos ver o vídeo aí para vocês entenderem a gravidade das acusações que a Solange fez. E depois a gente vai falar o que é que a Dona Maria Corsato, porque a Dona Maria Corsato não ficou quieta, entendeu? Respondeu, rebateu, mas antes a gente vai ver aí o que é que a Solange falou. Olha só, fala Solange, vai. Boa tarde, povo. Olha eu aqui de novo. Eu não iria falar porque a Dani pediu, mãe, não fala, não dá moral para esse ser, que na verdade é um ser rastejante, invejosa, digna de pena. Uma pessoa que devia proteger os cidadãos, mas que na verdade usa o seu cargo para extorquir, para receber propina e para proteger bandidos, assassinos, estupradores. É isso que ela usa, a função que ela tem na delegacia de polícia, como delegada de polícia, né? Porque eu acho que vocês lembram do monstro que foi Tiago Brenan, um cara que estuprava as mulheres, que ferrava elas com ferro quente. Então, gente, eu não viria aqui falar se não fosse conhecido aí de todos, né? Que essa mulher, ela tem vários, mas são vários processos administrativos, todos eles por má conduta, por favorecimentos a clientes. Essa mulher chegou a favorecer, vocês sabem, né? Como que eu favoreço alguém?
Essa mulher chegou a favorecer um dos maiores estupradores do Brasil. Um cara que estuprava e filmava os próprios estupros, que era o Thiago Brenan. Vocês têm memória curta, mas vão lá pesquisar quem é esse monstro. Inclusive, eles ferravam as mulheres igual ferra um animal, com ferro quente, com suas iniciais. E foi protegido por ela, foi defendido por ela. Tem um outro processo dela que é nojento. Ela chega a apoiar um padrasto, a espancar o enteado, a estrangular o enteado, falando que a criança mereceu apanhar, mereceu ser estrangulada. Ela favoreceu esse padrasto, gente. O pai da criança teve que entrar com a representação para afastá-la do caso. E são tantas outras atrocidades que ela diz que libera para o nosso advogado, a procuração, mas ela não libera nada. Isso é só conversa para vocês caírem na dela e votar nela como deputada, que é o que ela almeja, já que ela vai perder o cargo dela de delegada e com a idade que ela tem, ela não vai conseguir mais nada. Então esse ser, você olha o feed dela, só tem Deolane. É uma fixação, é uma doença pela Deolane. E quando eu cheguei aqui a falar para vocês que o que ela queria era ser influencer ou um cargo público, e vocês diziam, ai não, mamãe, ela tá louca, a mulher é uma delegada, muito bem, não sei o que lá, muito bem definida na vida dela. Gente, ela tá para ser expulsa da polícia. Ela está para sair do quadro de delegado pelas inúmeras atrocidades que ela tem feito. Então ela está para perder o emprego dela. Não já perdeu, não sei por quê, porque deve ter alguém muito influente lá dentro a protegendo. Mas ela está para perder. E o que ela está fazendo agora? Correndo para a vida política, que é o que muita gente sem vergonha faz. Então ela está correndo para a política, para ser deputada. Nos próximos vídeos eu vou deixar para vocês aí a filiação dela ao PL, vou deixar os vídeos dela da pré-candidatura, e aí vocês vão ver quem tem razão. Então, gente, eu espero que vocês, quando forem votar, votem muito bem, pensem muito bem, entendeu? Não votem porque vocês têm raiva de determinada pessoa, não. Então escolham quem vocês vai colocar lá dentro no poder. Se vocês vão colocar uma corrupta, se vocês vão colocar uma pessoa que apoia uma criança a apanhar, quase chegou a ser assassinada pelo padrasto, que apoia uma idosa a apanhar, que tem inúmeras atrocidades dela. Então veja, sabe, essa mulher é uma invejosa, uma doente, ela tem fanatismo pela Deolane, ela tem verdadeira fixação pela Deolane, porque olha a vida dela como é desgraçada. Aí ela vê uma menina com 30 e poucos anos, possuindo carrões, mansões, essa mulher se desespera, porque ela, no fim dela vai ser sem nada. E ela sabe que o único meio dela ter notariedade, porque ela não é uma ninguém, essa mulher não é uma ninguém. Eu não sei nem por que aqui eu estou falando disso, mas é porque vocês estão pedindo muito. Ai, Dona Sol se posiciona, essa mulher está em todo lugar, não sei o que lá, sabe? Eu nem ia me posicionar, porque a única coisa que faz ela ganhar notariedade, até disso ela precisa da Deolane, para ela ganhar notariedade, porque ela realmente não é um ninguém. Nem os policiais que trabalham com ela suportam. Eles mesmos fazem diversas queixas contra ela. Então, ela é um ser desprezível, essa mulher. Ela realmente é digna de pena. E eu confesso para vocês que ontem o meu pastor mandou eu orar para ela. E eu estou orando, acredita? Eu estou orando para Deus iluminar essa mente que vive nas trevas, porque essa mulher vive no escuro, numa treva que só ela sabe. Dona Solange, meu Deus do céu, gente. E não tinha nenhuma filha, né? Ela falou da Daiane, e não, a Daiane não freou a mãe. Não tinha uma pessoa para falar, ô mãe, pelo amor de Deus, né? Não, agora não, do absolutamente nada, né? Soltando essas aí. Enfim, gente,
A delegada resolveu se pronunciar, viu, não gostou e resolveu se pronunciar, se pronunciou. Ela participou de um podcast, mais um podcast, né? Ela participou de outro podcast, dessa vez o TubaCast, eu não sei se foi o mesmo da outra vez, eu não lembro o nome do outro podcast, mas esse daí é o TubaCast, tá? E ela comentou, né, que ela não ficou quieta depois das acusações da Solange, tá? E disse que que abriu um BO, um boletim de ocorrência contra a Solange Bezerra, mãe da Deolane. E não só a Solange, como a própria Daiane também, porque ela disse que a Daiane também está envolvida aí nas difamações sobre ela. Que eu falei da Daiane, que a Daiane podia barrar a mãe, né? Mas segundo aqui a dona Corsato, né? A Daiane, gente, ela teria repostado os stories da mãe, esses stories que a gente viu. Ela teria repostado esses stories no perfil dela. Então, gente, é um pior que o outro, né? Gente, um criando provas contra o outro, né? Segundo a dona Maria Cossato, a mãe da Deolane, a Solange, né, teria infringido o artigo 139 do Código Penal, tá? E por ela ter feito essas acusações de difamação contra um funcionário público, que isso daí seria um agravante. Eu não sabia que funcionário público tinha visão diferente nesses casos, gente. Não sabia, não. Ela disse que a dona Solange, né, acabou xingando ela, não pela pessoa dela, mas sim por causa do cargo dela, né, por ser delegada. Então, por isso, ela resolveu enquadrar ela nesse termo aí, tá? Nesse artigo. Ela ainda quer saber, gente, como a Solange teve acesso, né, a dados pessoais dela. A coisa só complica, gente. Quer saber como foi que ela fez, né, para ter esse acesso a esses dados pessoais? Ela disse que ela falou, né, que a mãe da Deolane consegue esses dados através de formas não muito assim lícitas, sabe? Ela quis dizer, né? Então, gente, o vídeo do podcast eu não posso colocar aqui, né? Porque o podcast pode dar strike aqui no meu vídeo. Mas ela comentou também sobre tudo isso nos stories dela e a gente vai dar uma olhada no que foi que ela falou. Fala, dona Cossato, vai. Solange, tem mais uma coisa. Eu sei que você tem 3 filhas advogadas, né? 2 estão perto de você. Difamação contra funcionário público em razão da função dele, eu não preciso nem contratar advogado para isso, certo? Então, eu estou fazendo um boletim de ocorrência, já estou representando e você vai responder no inquérito policial por ter me difamado através de um meio de ampla divulgação, tá certo? E tem mais uma coisa. Você exibiu uma certidão de filiação partidária. Obrigada, né, por ter publicado as minhas intenções. Mas é o seguinte, para poder pegar essa certidão, você precisa do número do meu título de eleitor. Eu quero saber como que você conseguiu o número do meu título de eleitor. Hoje, às 6 da tarde, esses casos que ela colocou aí vão ser todos esclarecidos e eu estou esperando o seu advogado para entregar a procuração. Não minta para quem gosta de você. E tem mais uma coisa. Eu coloquei num programa que sua filha, aqui na minha sala, ela me mostrou um celular com o nome de um monte de policial. Lembra? E 2 foram presos logo depois da morte do Vinícius Blitzbach. Então, ela mostrou os outros nomes. Então eu sei quem são os outros policiais que estão acoitando tua filha e que estão passando para ela, para vocês, informações. Eu sei quem são. Se eu botar a língua pra cantar, vai ficar feio. Mas agora que eu vou registrar o boletim de ocorrência de difamação contra você, e vai ser instaurado o inquérito, você tem a opção de provar a verdade.
no inquérito policial. Então você vai dizer aqui o dinheiro que eu peguei de alguém, tá? A condenação que eu tive de alguém, vai dar o nome dos policiais que reclamaram de mim, tá certo? E direitinho. Porque delegado de polícia tem que ser respeitado, tá legal? Você não vai fazer comigo o que sua filha fez lá atrás, não. Porque naquela época eu tinha que manter a autoridade porque eu investigava sua filha criminosa. Agora não. Eu sou vítima de vocês. A realidade, nua e cru, é que vocês estão com medo, estão bravas comigo, porque conforme eu tenho explicado as coisas, de forma simples, as pessoas estão entendendo o que era feito dentro da sua casa, como era feito, e o objetivo. Então, o que acontece? Sua filha não consegue ter o HC em instância nenhuma, porque quem der esse HC vai ter que se explicar socialmente. Então não vai sair o HC, e vocês sabem que é por minha causa que o seu HC não sai. Então, pro HC da sua filha poder sair, você precisa me desmoralizar publicamente. Tirar o valor, o peso que aquilo que eu falo tem no meio das pessoas. Então você tenta me queimar. Mas não vai adiantar. Eu já aprendi a nadar nesse rio. Primeiro, eu vim me mostrando durante 4 anos, porque eu sou uma pessoa decente, que eu trabalho, que eu ganho a vida de forma difícil. Eu mostrei porque eu virei delegada de polícia. Porque bandidos mataram meu pai. E eu não tive culpa da sua filha ser presa. Embora eu soubesse que isso ia acontecer. E aí perguntaram pra mim o que é narco-influenciador, o que é narcocultura. E eu expliquei. E aí eles entenderam que é o que a sua filha fazia. Não passe pra mim uma culpa que não é minha, uma culpa que é dela. Ela tá presa porque ela praticou atos que são tipificados como crime. O dia de hoje é uma construção de 4 anos, mostrando o que é uma pessoa que trabalha, que não escolheu, que tinha opção de ser mocinho, ser polícia ou ser bandido. Eu escolhi ser polícia. Eu não tenho culpa se as pessoas mais próximas de você escolheram o outro lado da moeda. O meu lado é o lado da polícia, é o lado do certo, é o lado da luz. Então eu vou sempre exigir isso pra mim, pra minha família e pra minha sociedade. Não tenta me destruir, não, porque não vai dar certo. Uma das providências que eu vou pedir no boletim de ocorrência é para oficial TSE, para saber quem pediu essa certidão. Eu adoro quando as pessoas, no desespero, deixam rastros para serem seguidos. Tomara que tenha sido você, uma das suas filhas, tenha sido um computador legal. Já pensou se a informação de IP vem que quem pediu é alguém vinculado ao PCC? Já pensou? Que zica! Então, tá aí, né? Dona Maria Corsato falando que vai processar todo mundo aí, a Daiane e a mãe dela, a Solange, né? Depois das falas aí que Dona Solange teria dito contra ela no seu Instagram. Gente do céu, olha só, que loucura, né, gente? Procurando sarna para se coçar, Dona Solange. Depois da sua filha, a sua filha já tá presa, já tem problema demais, aí você do nada me vem com essa para dar mais problema ainda, para arrumando mais dor de cabeça, mulher. Agora vai ter que responder por um processo de difamação, né? Que coisa! Ai, meu Deus, essa família, viu? Será que faz para aparecer, gente? Faz só para chamar atenção? Será? Eu acho que pode ser, viu? Porque foi do nada, né? Foi do absolutamente nada. Talvez a Deolane agora, essa semana, teve um habeas corpus negado mais uma vez, né? Eu nem trouxe aqui porque já é de novo outro habeas corpus negado, né? E será que para não esfriar a situação aí eles foram e soltaram essa aí agora da Solange atacando lá a delegada? Ih, gente, sei não, viu? Esse povo aí, sei não. E a polêmica envolvendo o reality show aí da VTube e do Eliezer, né? As Patroas, que foi muito criticado aí nessa semana, né? Eles fizeram esse reality, né? Colocou todos os funcionários que eles têm, os 11 funcionários que eles têm, né? 10 mulheres e um homem, para competirem aí numa disputa que iria dar no final ao vencedor, ao grande campeão, o prêmio de R$20 mil, né?
Só que aí, gente, o primeiro episódio foi tão caótico, né? Um monte de coisa errada. Nossa, tratando os funcionários de forma pejorativa, colocando eles em situação vexatória, né? Muito foi se falado, né? Acusaram a Vitube Eliezer, né, de promover humilhação contra os funcionários deles, né? Porque o pessoal tinha que se matar dentro da piscina para poder pegar moedas, que tinha uma prova lá que tinha que pegar moedas, e aí eles escondidas no meio da maçã. Aí o povo corre, se joga dentro da piscina para pegar. E tinha moeda dentro do vaso sanitário, dentro do lixo do banheiro. E aí fizeram as pessoas terem que pegar essas moedas nesses lugares. E aí todo mundo saiu falando, né? A internet em peso veio contra esse reality. Muitas críticas eles receberam, né? Eles aí sumiram com o reality todo em primeiro momento, né? Sumiram com esse primeiro episódio. E aí, depois do nada, voltaram com esse episódio, né? E falando que foi tudo uma coisa proposital, que era uma reflexão, para poder mostrar o que não deve ser feito, da forma que os trabalhadores devem ser tratados, não deve ser assim, né? Aí colocaram outro episódio que aí falava sobre a escala 6 por 1, que entrava nessa discussão, dizendo que todo episódio teria os episódios de terças e sábados. Os episódios de sábado seriam esses, de discussões e reflexões sobre a vida de empregados domésticos no Brasil, entendeu? E aí eles fizeram isso, né? Tentaram remediar dessa forma. Não colou muito bem, porque ficou parecendo que eles criaram esse segundo episódio meio que às pressas. Muita gente falou isso, né? Que foi tudo meio que criado, meio que às pressas, para poder conter a sangria que estava rolando, né? Do, do primeiro episódio, que foi muito criticado, né? E aí eles vieram a público, a VTube veio a público, né? E isso deu essa desculpa, né? Que foi feito tudo proposital, estava tudo combinado com os patrões, não, com os empregados, né? Que eles iriam sofrer essas situações, mas era para ter essa reflexão do que não deve ser feito, sabe? Assim, umas coisas bizarras que ninguém acreditou, né? Ninguém colou. Depois disso, ela decidiu que tirar a conta do seu Instagram do ar. Isso mesmo. Ela tirou o Instagram dela do ar, né? Aí muita gente ficou sem saber o que tinha acontecido, por que o perfil dela não estava mais disponível. Ficaram as dúvidas se ela retirou por conta própria, né? Muito se fala que ela teve essa decisão de tirar o perfil para não perder seguidores, né? Porque isso é uma tática que os influenciadores, quando eles são cancelados, né? Eles fazem isso, né? Eles, para não perder os seguidores que eles tinham, eles fecham a conta, né? Encerram por um tempo, fica ali guardadinho e depois volta, né, com o número de seguidores, porque a poeira já baixou, né, as pessoas já esqueceram, e aí quem está seguindo continua seguindo ali e nem se dá conta de que está ali no bolo, tá? E aí esse perfil da VTube, ele trancou, né? Ele ficou indisponível, não tinha como as pessoas acessarem mais, né? Depois de tudo, né? E parecia que eles iam voltar eu comentei aqui, né? Parecia que eles iam voltar pro reality e ia seguir como se nada, entendeu? E aí o perfil trancou. Só que aí o pessoal do Léo Dias, da Léo Dias TV, foi atrás dela, né? Para saber, né? O que aconteceu, se ela tinha sido hackeada, se ela
fechou o Instagram por conta própria, o que tinha acontecido, né? Por que o Instagram dela não estava mais no ar? E aí a VTube respondeu, gente, olha só o que ela disse. Ela se pronunciou, mas não se pronunciou. Entendeu assim? Ela falou, mas não falou nada. A menina lá do Léo Dias questionou ela, né? Perguntou o que tinha acontecido com o perfil dela, e ela só respondeu o seguinte: no momento eu não tenho a intenção de explicar nada. Isso que ela respondeu. Estou precisando ficar com a minha família e mais off das redes sociais. Foi só isso que a VTube disse, tá? E não respondeu a pergunta do que tinha acontecido com o perfil dela. Ai, gente, por isso que eu não gosto de falar desse casal, gente. Ai, meu Deus, ai, gente, quando começa eu já fico. Ai, Mas fazer o quê? Vamos falar, né? Eles estão dando. Então, gente, fica aí registrado, né, que a VTube, ela não vai comentar, pelo menos por enquanto, né, essa saída repentina dela do Instagram. E aí, gente, que o MP ele fez uma audiência de urgência com a VTube e com o Eliezer na sexta-feira. Sim. E essa polêmica aí tá longe de acabar, galera. Eles chamaram a VTube e o Eliezer para serem ouvidos, né? E mandaram uma nota, né? Explicando o teor dessa conversa lá pro Lucas Pazin. Os dois marcaram presença lá no órgão, tá? E deram os seus depoimentos. Segundo o MP, tá? Esse esclarecimento, né, é o ato inicial das investigações aí que eles estão promovendo aí para ver se não teve nenhum tipo de assédio moral, né, contra os funcionários, não infringiram, se eles não infringiram nenhuma cláusula das leis trabalhistas. O negócio está ficando cada vez mais pesado pro lado deles, né? O caráter de urgência do caso foi motivado, de acordo com a nota, pela relevância social, ou seja, por causa de toda a repercussão, né, que teve nesses últimos dias e pela grande repercussão do caso, né? Cabe à instituição apurar possíveis violações aos direitos trabalhistas, verificar se houve exposição incompatível com a dignidade dos trabalhadores e buscar prioritariamente soluções consensuais para a adequação das condutas. O caldo está entornando, né? O fumo está entrando. A Poliana Rocha veio a público, gente, desmentir um boato que começou a pipocar nas redes sociais aí, né? Por uma página, na verdade, uma página começou a soltar aí um boato de que o Leonardo teria barrado a Virgínia Fonseca e a mãe da Virgínia, Margarete Serrão, da sua festa de aniversário. Sim. Isso começou a rodar aí numa página de fofoca, né? E aí a dona Margarete Serrão não, a dona Poliana Rocha, né, mulher do Leonardo, mãe do Zé Felipe, ex-sogra da Virgínia, né, gente? Ou sogra da Virgínia, que diz que sogra é para sempre, né? E aí ela veio negar que isso realmente acontecer e que o Leonardo, que faz aniversário no próximo dia 25 de julho, teria dito não para a Virgínia e Dona Margarete Serrão na sua festa de aniversário. Na verdade, ela contou que não vai ter nem festa, né? Disse que nem festa vai ter, gente. Mas assim, primeiro ela reagiu, né,
nos comentários do post, né? O post dizia assim, olha só, falava assim: Barradas, Barradas, Leonardo não quer convidar Virginia e Margarete para seu aniversário. Era esse o post, tá? Aí embaixo, a Poliana respondeu: Meu Deus, de onde vocês tiram isso? E depois ela respondeu mais abaixo: Mentira, né? E aí, não suficiente, ela foi até os seus stories, né, para rebater essa informação aí de que ela não, que o Leonardo teria barrado a Virgínia e a mãe dela da sua festa de aniversário. Aí, segundo ela, nem festa vai ter, gente. Vamos ver o pronunciamento dela? Olha só. Porque realmente tem coisas que merecem o nosso pronunciamento. Eu lembro que na minha época que eu formei em jornalismo, para a gente dar uma notícia para o público, a fonte tinha que ser muito segura. E só assim a gente tinha segurança de passar isso, né? E hoje na internet não tem isso. As pessoas criam as coisas, alimentam disso e, assim, acreditam nas suas próprias mentiras. Então eu fico, assim, horrorizada. Como que chega, até que ponto chega a cabeça do ser humano? E eu falo isso porque falaram que Leonardo vai fazer uma festa de aniversário, que nem eu tô sabendo, e que não convidaram nem Virgínia nem Margarete. Então, assim, é uma fake news horrorosa, que não procede de jeito nenhum, até porque nem festa de aniversário esse ano nós vamos fazer para ele. Nós combinamos que ele vai ter show no dia do aniversário dele, então nós vamos passar provavelmente o aniversário dele no palco. E eu... Tá aí, então, Dona Margarete... Nossa, gente, eu tô com a Margarete Serrão na boca, porque na notícia tem dizendo que a Margarete Serrão também não foi convidada, né? Tá aí Dona Poliana Rocha desmentindo os boatos de que ela não, que o Leonardo teria barrado a Virgínia e a Margarete Serrão, agora sim, Margarete Serrão, da sua festa de aniversário no próximo dia 25, tá? Então, estamos combinados, não vai ter festa, não vai ter nada. E por falar em Virgínia, a Virgínia, gente, aprontou mais de uma das suas, né? Estamos a 0 dias sem falar da Virgínia, vocês perceberam? Ontem não teve Virgínia, hoje tem, né? A Virgínia, ela lançou, gente, um aplicativo de inteligência artificial, tá? Que fazem as pessoas conversarem com uma versão, né, de IA dela. Isso aí foi desenvolvida pela plataforma Versio, tá? E vai permitir que os seguidores conversem com a influenciadora mediante uma assinatura mensal, que eu achei caríssima. Ai, eu achei cara. De R$ 29,90 a R$ 89,90, gente, para poder conversar com a Virgínia. Me poupe, né, gente? Achei bem cara. Não pagaria nem R$1. Segundo Virgínia, a IA foi criada para responder aí todas as perguntas que seus fãs, né, a fazem a ela diariamente e que ela não consegue responder todas. Aí agora a IA resolveu responder. E não responde não, viu? Não responde não, porque eu vi a Jundogueira, ela baixou lá, ela pagou lá, viu? E aí a IA ela foi perguntando coisas de Vini Júnior, de seleção brasileira, dos jogos da Copa, e a IA não quis responder nada, só queria falar de beleza, de negócios, de empreendedorismo, de WePink, só queria saber falar disso. Viu? Então não responde qualquer coisa não, tá? Segundo a Virgínia, a inteligência artificial responde igualzinho a ela, tá? E reproduz o seu jeito de falar e interagir nas redes sociais. Será, gente? Será que é mesmo? A versão digital pode conversar com os usuários, responder perguntas, dar conselhos e compartilhar dicas. Aí, e obviamente, né, está disponível a qualquer hora do dia. É da Versio, né? E parece que esse aplicativo Versio, ele tem outras
outros artistas, né? Tem Graciane Barbosa, tem Rodrigo Faro, tem uma galera lá, né? Que também emprestaram seus trejeitos, sua voz para inteligência virtual, inteligência artificial, né? Para poder fazer esse programa aí de IA. Bom, a novidade aí dividiu opiniões nas redes sociais. Muita gente achou desnecessário, né? Claro que tem os baba-ovo que gostou, que vai aplaudir, que vai falar: "Ah, meu Deus, que maravilhoso, que lindo, que maravilhoso". Mas tem os sensatos, né? Que falaram que isso daí era perda de tempo, né? Coisas que não tinha nada a ver. Enfim, eu sou dessa turma. O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu a decisão que obrigava o SBT a dar um direito de resposta à deputada Érica Hilton, né, por causa daquelas falas super controversas, né, polêmicas, bizarras, vamos dizer assim, né, vamos dizer por baixo, só para começar, bizarras, que o Ratinho deu no programa dele sobre a Érica Hilton, sobre ela ser uma mulher trans, presidindo a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara dos Deputados. Falou que a Érica não era mulher de verdade, né? Que a Érica era apenas uma mulher trans, então não tinha vivências de mulheres, né? Chegou a falar que a Érica não menstrua, então não tem TPM, e aí ela não reconhece o que seria ser mulher, né? Em primeira instância, né? A gente falou aqui, o SBT foi condenado, né, a dar esse direito de resposta, né, a Érica Hilton. A Érica Hilton chegou a publicar o direito de resposta nas redes sociais, mas agora o SBT ele entrou com um recurso, né? E aí esse recurso foi deferido aí pelo desembargador Maurício Chilvich Júnior, da Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Com isso, o conteúdo não precisará ir ao ar até que o recurso apresentado pelo canal esteja devidamente analisado pelo tribunal. O SBT entrou com recurso pedindo que a obrigação fosse suspensa até o julgamento do caso, ou seja, que fosse tudo segurasse, né? Que fosse segurado ali essa determinação até que o processo chegasse ao seu final, né? A emissora argumentou que exibir o direito de resposta agora poderia causar prejuízos caso a sentença fosse modificada mais à frente. Mário, então, aceitou os pedidos do SBT, né, e argumentou aí dizendo que essa decisão, né, de suspender o tal do direito de resposta nesse momento não iria prejudicar a deputada, né, já que o processo ainda vai passar por uma nova análise. E aí, a Fábia Oliveira, ela fez uma reportagem, né, listando aí os argumentos que o SBT teve, né, para poder fazer o juiz ter essa decisão de anular a obrigatoriedade deles exibirem o direito de resposta no programa do Ratinho, né? Vamos ver quais foram esses argumentos aí do SBT. Vamos ver se eles estavam com a razão ou não. Vamos lá. Apelação protocolada nesta quarta-feira, 1º de julho, o SBT pediu reforma da sentença que reconheceu o direito de resposta a Érica Hilton. Tá. Para a emissora, Ratinho não extrapolou os limites de liberdade de expressão ao comentar a eleição da deputada para a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara dos Deputados, tratando apenas de um tema de interesse público.
Não, né? Para, SBT, não extrapolou? O juiz achou diferente lá, o juiz lá, né? O outro, que deu parecer favorável para Érica. No recurso, o canal também afirma que, por exercer mandato parlamentar, Érica Hilton está sujeita a debate público e as críticas relacionadas à sua atuação política. Ela está, né? Ela está sujeita, sim, ao debate público, mas não, né, a sua pessoa, né? Não como pessoa, e sim como o seu trabalho na Câmara dos Deputados, e não a sua figura, né, feminina, né? O que o Ratinho fez foi isso, desmerecer a figura feminina da Érica, né? Enfim, a defesa sustenta ainda que a decisão da primeira instância deixou de observar a garantia constitucional da liberdade de expressão e da livre manifestação do pensamento. Outro argumento apresentado pelo SBT é que o direito de resposta foi aplicado de forma equivocada no caso. Como? Ele está dizendo aqui que o Ratinho deu uma opinião pessoal e é, não deu um conteúdo, não fez um conteúdo jornalístico, né? Ele deu a opinião dele. Então, neste caso, não seria cabível uma direito de resposta, entendeu? É cada absurdo, né, gente? E aí, o SBT ainda ele fez alguns pedidos alternativos, né? Caso a condenação fosse mantida. Aí, o que é que o SBT falou? Pediu o aumento do prazo de 10 dias fixado para exibição do direito de resposta, sob a alegação de que o período é insuficiente para cumprir as providências necessárias, além da redução de multa diária de R$ 50.000 prevista em caso de descumprimento, considerada desproporcional pela sua defesa. Gente. Como assim não ia ter tempo? 10 dias? Tinha tempo suficiente para exibir um vídeo? Inserir lá no programa? Pá, não precisa falar nada. Pá, soltou o vídeo. Voltamos a apresentar Ratinho. Pá, o vídeo da Érica. Acabou o vídeo. Acabou. Era só isso. Meu Deus. O juiz acolheu apenas o pedido de efeito suspensivo apresentado pela emissora, tá? Então, o direito de resposta ele fica suspenso temporariamente. A Érica não vai ter esse direito ainda, né? Mas o processo vai continuar, né? E aí, até que o processo seja de fato julgado, né? Então, o SBT vai continuar sem exibir aí o tal do vídeo lá que a Erika fez e a gente já viu, né? Tá aí, né, gente? Um dia de cada vez, né, Erika? Calma, 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 que ainda não acabou. É só apenas uma batalha, a guerra ainda está sendo travada, né? E eu acho que vai dar tudo certo no final das contas aí. A gente crê, a gente torce para que no final esse raio desse direito de resposta seja dado para ela, né? E o SBT seja um pouquinho mais honesto, né? E reconheça que o Ratinho fez foi transfobia, sim, foi discriminação, sim, e por isso ele deve ser punido. E olha só, tá barato, né? Que podia ser bem pior, né? E o caso do Dudu Camargo com o suposto afé aí, né, que revelou que já teve um caso com ele, né, e aí teria supostamente abalado aí o relacionamento dele com a Saori, continua rendendo, né, gente? Aqui só para ficar registrado que agora o Dudu tá querendo, tá ameaçando processar o tal do Pedro Arimateia. Isso mesmo, né? Ele não, ele ficou quieto, mas parece que já está agindo ali por trás, ali debaixo dos panos, ele já está agindo lá para poder calar o tal do Pedro Arimateia, né? E é o seguinte, gente,
assim, só para contextualizar, né? O Pedro Arimateia, ele participou de um podcast, né? E nesse podcast ele revelou que ele teve um caso com o Dudu Camargo, né? Eles trabalharam juntos na TV Meio Norte, lá no Piauí. E aí ele disse que o Dudu gostou dele, ele gostou do Dudu, disse que sempre achou o Dudu gatinho, né? Que o Dudu tava bonitinho, com o cabelinho cortadinho. Isso daí é muito importante, essa parte do cabelo. E aí ele resolveram ficar, né? Os dois foram ficando. Inicialmente tinha vazado que ele estava tendo caso com um produtor, segundo o Pedro, disse que vazou. Eu não lembro, não acompanhei essa fofoca do produtor, do Dudu com o produtor, né? E aí depois, só que na verdade não era o produtor, era ele, né? Era o Pedro que estava tendo caso com o Dudu. Os dois tiveram caso, só que o Pedro disse que o relacionamento deles não foi para frente, dentre alguns motivos, né? Seria o fato do Dudu não ser uma pessoa muito bem resolvida, né? O Dudu já tem essa história, né, de que o Dudu é gay ou bissexual já há muito tempo, ainda na época que ele estava no SBT, muito novo, né, lá e tal. Vazaram já vídeos do Dudu beijando meninos, né, dando selinho, dando beijo na boca de outros rapazes. Só que o Dudu nunca falou abertamente. Teve também conversas de garotos de programa dizendo que foram contratados pelo Dudu, né? E que o Dudu teve alguns acidentes na cama, na hora do vamos ver lá do Rally Rola. Enfim, gente, sempre rolou esse boato, essa boataria, né, sobre as questões da sexualidade do Dudu. Só que o Dudu nunca falou abertamente sobre isso, né? O Dudu nunca confirmou que ele seria ou gay, ou bissexual, ou seja lá o que for, né? Ou até heterossexual mesmo. Vai ver, ele pode ficar com meninos e se considerar heterossexual. Tem gente que tem doido para tudo. E aí o Dudu agora, né, depois dessa declaração aí feita pelo Pedro, o Dudu parece que está ameaçando processar o Pedro. Isso mesmo. O advogado dele, advogado do Dudu, né, fez um vídeo, né, falando basicamente isso, né? E a gente vai ver esse vídeo agora. Olha só. Pessoal, aqui é o Iago Tavares, advogado do Dudu Camargo. Eu quero dar um recado muito importante para quem está inventando mentira, espalhando fake news. Vai ser processado com o rigor da lei, porque uma coisa é informar as pessoas. O direito de imprensa é livre, o direito à liberdade de manifestação, de expressão é muito saudável. Agora, querer pegar carona na boa fama, na boa reputação de uma pessoa que venceu a Fazenda, que conquistou o Brasil inteiro, que todo mundo sabe que é o queridinho do Silvio Santos, que é um garoto que tem um talento brilhante, que tem um futuro pela frente invejável na televisão. Querer usar disso para se aparecer, para pegar carona junto, para crescer junto, querendo diminuir os outros, isso, além de muito feio do público perceber e não dar ibope, não é juridicamente aceitável. Isso daí tem consequências legais e nós vamos tomar as medidas cabíveis. Então esse é o recado que eu dou para quem fica inventando mentira do meu cliente Dudu Camargo. Gente, eu achei esse advogado do Camargo meio camp. Vocês não acharam, não? Nossa, ele é muito doido, gente. Olha como o jeitinho que ele fala, né? E essa gravata verde. Eu achei ele meio. Eu achei uma loucura esse advogado aí do Dudu, né? Uma figura, o advogado do Dudu, gente. E aí é isso, né? Basicamente é isso. Ele desmente, né? Que ele tenha tido alguma coisa com o Pedro Arimateia. Tá falando, ele não cita o caso do Pedro, né? Diretamente, mas
O caso que estava repercutindo, que a gente pode assimilar, é esse, né? E aí ele falou aí com todas as letras, né, que seriam fake news, né? Ou seja, então ele está desmentindo as palavras do Pedro, né? E aí fica agora a fala do Dudu com o do Pedro. O Pedro disse que tem como provar. Apareceu também outro, não foi? Não apareceu um outro agora também, dizendo que teve um caso, um namoro com o Dudu também, que ficou 3 meses com ele. Teve um aí. Eu não lembro onde foi que eu vi. Eu vi que teve isso também. Teve um outro aí agora que apareceu de novo, né? E o Dudu calado, né? Sem falar nada, só jogou aí esse vídeo do advogado dele nas redes sociais ameaçando, né, de processo, falando que são informações falsas, né, que não é verdade. E aí fica o dito pelo não dito, né? A gente fica sem saber qual é a verdade dos fatos, né? E a Saori, será que já tá tudo bem? Estão dizendo também que tá tudo bem já com a Saori e o Dudu. Eu vi aí uns fãs deles mais próximos aí falando que tá tudo bem. E aí a gente não vai. E aí a gente não sabe. E agora eu venho com mais desdobramentos sobre aquele caso do Gustavo Lima que teve no final de semana passado, né? Envolvendo aí a cidade de Surubim, que ele iria fazer um show, né, lá no sábado, só que ele acabou dizendo que passou mal, que teve uma intoxicação alimentar, né? Ele até usou assim palavras pouco polidas, né? Como caganeira, né? Falou que estava de caganeira e não podia fazer o show. O pessoal não comeu, né? Essa justificativa do, do Dudu, do Dudu, do Gustavo, gente. Tava falando do Dudu agora, né? Do Gustavo, né? O pessoal lá da produção da prefeitura e outros mais lá não comeram mesmo, né? Não acreditaram muito no Gustavo e foi o prefeito subiu ao palco, chamou ele de ladrão, né? Falou que ele era para devolver o cachê. O Gustavo Lima disse que devolveu o cachê, depois o prefeito falou que não tinha devolvido o cachê. Gente, foi uma loucura, um cachê de 1.300.000 reais, que eu fico gag só de lembrar que por uma apresentação, por um showzinho, o Gustavo Lima já embolsa mais de 1 milhão, já fica milionário só fazendo um showzinho de 2 horas. Né? Não sei nem se é 2 horas, mas enfim. E aí, gente, agora, né, teve mais desdobramentos, porque surgiram outras possíveis justificativas, boatos, rumores de que teriam descoberto o real motivo pelo que o Gustavo Lima teria cancelado o show. Esse, na verdade, é o segundo show que ele cancela lá em Surubim, né? Que eu não sabia, mas ele já tinha cancelado um show antes, né? Primeiro foi no dia 18 de junho. Primeiro, no dia 18 de junho, ele tinha um show marcado, aí ele cancelou esse show, né? Dizendo que foi por causa de descumprimento de contrato dos contratantes. A justificativa foi essa. Aí depois ele iria fazer esse outro show no dia 27, e aí ele deu a carteira da saúde, né? Meteu o atestado lá e disse que não ia fazer, né? E aí que vem o plot twist. Vem o plot. Porque parece que, na verdade, o motivo pelo qual o Gustavo Lima decidiu não fazer o show foi um desentendimento, né, de uma das patrocinadoras do São João, lá de Surubim. O Gustavo Lima parece que é patrocinado por uma casa de apostas, por uma Bet, e
o São João está sendo patrocinado por uma outra bet. E aí ele não queria ter o nome dele vinculado à bet concorrente, entendeu? Aqui, ó, segundo, aqui do G1, gente. Segundo o produtor Bruno Rego, sócio da BG Promoções, o impasse causou por causa do patrocínio da festa. A empresa contratou o cantor São João de Petrolina e em Surubim atuou como intermediário entre a prefeitura e a equipe do artista. De acordo com Rego, Gustavo Lima teria se recusado a subir ao palco na primeira data ao identificar a marca Vai de Bet entre os patrocinadores do evento. O cantor já tem vínculo já teve vínculo com essa casa de apostas, com a Vai de Bet, mas hoje ele tem vínculo com a Aposta Ganha, que é concorrente da Vai de Bet. Entendeu? Aí tem aqui uma nota que a própria equipe do Gustavo Lima emitiu lá naquele primeiro show, né, que foi cancelado. Diz assim a nota: ao chegar ao local do evento, nossa equipe constatou o descumprimento de itens previstos em contrato. Entre eles, a veiculação da imagem do artista junto à marca da empresa Vai de Bet, associação que, por princípio, o artista não autoriza em nenhuma circunstância. Tá? Aí teve toda essa divergência e aí eles resolveram que iria ter um novo show, só que agora no dia 27, que seria no sábado passado. Só que aí o Gustavo Lima teria, em teoria, ficado doente e não poderia se apresentar na cidade. E aí o Rego, o tal do Rego lá, esse nome, né, gente? Rego. O tal do seu Rego lá, né? Ai, desculpa. Então, o tal do Rego, né, disse que após desentendimentos envolvendo as casas de aposta, surgiram novas divergências durante a preparação do segundo show, né? E aí, segundo o seu Rego lá... Ai, meu Deus. Eu vou conseguir, gente. Calma. Aqui tá sério que habita em mim e sauda vocês, gente. Desculpa. O Rego, né, ele disse que a equipe do cantor, ele solicitou que fosse, entre outras exigências, né, a equipe do Gustavo Lima solicitou que fossem retiradas as bandeirolas que exibiam a marca da tal da Vai de Bet, né, que estavam espalhadas pelo evento. Ele pediu que tirasse essas bandeirolas, além de também se mostrar o descontentamento por causa da ordem de apresentação dos artistas, tá? E aí houve um adiamento e o Gustavo Lima ele teria sido encaixado para se apresentar logo depois do Luan Santana, à meia-noite. Gente, estrelado esse negócio. Imagine o cachê também, o quanto de gastou essa prefeitura. Pagou 1 milhão para o Gustavo Lima. Quanto será que pagou para o Luan Santana, hein? Deve ter sido caro, porque só atração elite, né? Aí o produtor falou o seguinte: o primeiro cancelamento foi por causa de bet, o segundo foi por birra, tá? Ele falou aí para o G1, o seu Rego, tá? E aí, após o vai e vem de versões sobre o caso, a prefeitura disse que o assunto não está encerrado e que vai tomar medidas cabíveis, administrativas e jurídicas cabíveis contra o Gustavo Lima. Xiii, gente, o babado tá certo, tá certo. E o Fofocar de hoje fica por aqui, gente. Eu quero agradecer a presença de todo mundo que ficou comigo até agora, curtindo o nosso vídeo, curtindo as nossas fofocas, ficou inteirado. Agora você já está, ó, entendeu? Tinindo. Já está bem formado, já tem assunto para tratar aí na mesa do bar desse fim de semana, né? Porque sim, chegou o tal do final de semana, vamos comemorar, gente. Que delícia, né? Então, para vocês, bom fim de semana. A gente se encontra novamente aqui na segunda-feira, tá certo? E
é isso, tá bom? Ah, antes de eu ir embora, deixa eu pedir para vocês serem membros do nosso canal. Lembrar para vocês que nós temos um clubinho. Vocês podem apoiar o canal, entendeu? E fazer a nossa roda girar. A gente tem essa forma aqui, né, de apoio, né, do canal para vocês que gostaram do nosso trabalho e querem continuar acompanhando, né, e querem que o nosso trabalho continue. Então, gente, se vocês querem que a gente continue, apoie o nosso canal, entendeu? É a partir de R$10 mensais você já pode apoiar, né? Tem muitas opções lá, tem muitas regalias para vocês, tem várias, vai ter várias vantagens que a gente vai mandar para vocês, tá bom? E para começar, vocês têm acesso a vídeos exclusivos que não estão aqui no nosso canal, que só quem é VIP vai ter acesso. Então vai lá, acessa, tá? Os links estão aqui embaixo na descrição. São os primeiros itens da descrição, tá? Aí vocês podem assinar pela Orelo ou pelo Apoia-se, tá? apoia.se/vamos com U, tá? Vamos fofocar, ou orelo.cc/vamos fofocar também, tá certo? Lá vocês assinam, a partir de R$10 já tem direito a todas as regalias que nós prometemos para quem é VIP aqui do nosso canal, tá bom? Tá certo, gente? Outra coisa também que eu quero pedir para vocês, se vocês ainda não deixaram o like, passou o vídeo inteiro e não deram o seu joinha, por favor, deixe o seu like, gente. Deixa o like, não custa nada. É de graça, é na faixa, tá? E você ajuda muito mais o nosso canal, faz o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas, entendeu? E ajuda a gente aqui a crescer mais e mais aqui dentro da plataforma. Beleza? Obrigado, viu? Obrigado pelo apoio. E outra coisa também que eu quero pedir para vocês, só mais uma coisinha. Se inscreve no canal, gente, se inscreva. É muito fácil, é rapidinho, você se inscreve, tá? E aí você vai ficar por dentro de tudo que a gente posta aqui, tá bom? Você se inscrevendo, ativando o sininho, aí você vai ser avisado toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal. Ok? Tá certo? Então estamos avisados, estamos na mesma página, meu povo. Então tá bom, gente. A gente se vê na segunda. Então, um beijo pra vocês. E tchau, galera. Bom final de semana. Tchau, tchau. Fui!